bênção. Deus abençoou, operou poderosamente. As mulheres voltaram aleluiadas, cheias de Espírito Santo. Mas em nome de Jesus... Acho que não precisa não, filho. Em nome de Jesus, amém? Eu queria compartilhar uma palavra de Deus para a sua vida hoje. Não é apenas que choveu no nosso data show, irmão, misericórdia. Tanto lugar para chover, foi chover logo da criança ali. A gente não vai ter como planejar, como projetar aqui. Mas eu sei que o Senhor vai falar ao seu coração. Carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 12. Né? Não precisa abrir, preste atenção quando eu ler. Amém? Para a gente poder remir o tempo aqui. Mas diz a palavra de Deus assim, ó. Filipenses, capítulo 3, versículo 12, você que está anotando aí, e diz assim, ó, não que eu já tenha alcançado, ou que eu seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que eu também fui preso por Cristo Jesus. E Paulo fala assim, irmãos, quanto a mim, eu não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa eu faço, que é o quê? Esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, pelo plena soberana vocação, em outra versão assim, pelo chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, eis a tua palavra, Pai. Que nessa noite, Senhor, nossos ouvidos espirituais estejam abertos à tua revelação nessa noite. Pai, fala em cada coração, ministra em cada vida hoje, Senhor, que cada pessoa que passou pela essa porta, ela possa ser impactada, Senhor, transformada pelo poder da tua palavra e pelo poder da tua presença, Senhor, que haja mudança, transformação, assim como a minha esposa foi num culto um dia e a vida dela foi transformada, como ela falou. Assim como um dia alguém me convidou a entrar na tua casa e a tua palavra mudou a minha história. Que esta palavra ministrada hoje possa mudar, transformar, curar, renovar a vida de cada um deles que escuta essa palavra. Pai, que toda obra do inferno, todo espírito das trevas que veio tentar roubar esta palavra caia por terra. Todo céu de bronze seja quebrado hoje, em nome de Jesus, e que nós possamos ouvir a tua voz, Senhor. Possamos ouvir a tua voz poderosa nessa noite, em nome de Jesus Cristo. E a igreja diz, glória a Deus. Meu querido, Paulo começa dizendo assim, ó, mas uma coisa eu faço, é que esquecendo das coisas que para trás ficam, eu avanço, eu prossigo para o alvo que está à frente de mim, que é o chamado, a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Querido, há um objetivo e um propósito de Deus para a minha e para a sua vida. E, querido, quando eu falo sobre propósito, objetivo, se nós perguntarmos hoje, por exemplo, por Thomas Hudson, o que você quer ser quando crescer? Policial, glória a Deus. É a primeira criança que eu não ouço falar, eu quero ser youtuber. As crianças, antigamente, elas queriam ser os meninos jogadores de futebol e as meninas princesa, né? Hoje em dia, todo mundo quer ser youtuber, quer ser influenciador. Glória a Deus pelo Thomas Hudson, ele quer ser policial e vai ser em nome de Jesus, para a glória de Deus. E você, meu lindo, o que você quer quando crescer? Olha aí, vem cá. Vem cá, vem cá. Vai receber a palavra profética agora. Como é que é o teu nome, meu lindo? Anthony. Então, igreja, profeticamente, levante as suas mãos aqui, amém? Se coloca de pé, igreja. Não, eu fiquei até aleluiado agora. Oh, aleluia. De quem que você é filho, meu lindo? De quem? Lá atrás. É da Dariane. Olha aí, Dariane. Profético. Anthony, levante suas mãos. Senhor, em nome de Jesus nós profetizamos, Senhor, que o Anthony, ele não vai ser um pastor, mas ele já é, porque ele sonha isso, e nós queremos que esse projeto, esse sonho, nós ligamos como igreja na terra, e nós já vamos visualizar uma unção profética, uma unção pastoral sobre a vida do Anthony, para a tua glória, Deus, em nome de Jesus Cristo. E a igreja diz, oh glória, pastor Anthony, senta ali. Semana que vem você prega. Amém? Pregador, vai ser tremendo esse pregador. Anthony, oh glória a Deus. Amém? Amados, olha só, glória a Deus pela vida do Anthony. O Anthony já está seguindo um projeto, um objetivo gerado no coração de Deus, querido. Porém, hoje nós vivemos uma sociedade, querido, sem propósito.
sem objetivo, sem alvo na vida. Uma sociedade que está sem direção, querido. E já dizia um grande sábio do Sêneca. Alguém já estudou filosofia aí? Não, é chato pra caramba, mas é importante. E na filosofia, Sêneca diz assim, ó, que para quem não sabe para onde vai, todos os ventos são contrários. Você imagina você num barco, num mar, com seu barquinho, e você não sabe para que direção você está indo. Se o vento sopra para o norte é ruim, para o sul é ruim, para o leste é ruim, para o oeste é ruim. Por quê? Para quem não tem um propósito, um objetivo na tua vida, todas as direções vão ser ruins, querido. E hoje nós vivemos uma sociedade que está perdida. Ela não tem propósito, ela não tem objetivo. Olha só para ter ideia, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, já nos traz um estudo que diz assim, ó, que 100% da população mundial, ela ou vai sofrer de depressão, ou de estresse, ou de ansiedade. Ou seja, eu, você, todos nós aqui, ou vamos sofrer, ou já estamos sofrendo de depressão, ou estresse, ou ansiedade, ou pior, os três juntos. E o que é depressão, querido? Depressão é excesso de passado. É uma pessoa que ainda está apegada, ligada a um passado que passou, que não existe mais. E o que é o estresse? Estresse é excesso de presente. É aquela pessoa que está tucanada com muitas preocupações, está envolvida com trabalho, estudo, em casa. A pessoa ela é extremamente ativa, extremamente envolvida com muitas coisas, ao ponto de se tornar uma pessoa estressada. Um exemplo de estresse que nós temos bem próximo é o exemplo das mães. Alguém conhece alguma mãe que não é estressada? Principalmente mãe que trabalha na rua e chega em casa, tem que trabalhar em casa. Você quer ver? Vamos lá, Tiagão, tua mãe é estressada? Olha aí, ó. Não sou eu falando. Bruna, sua mãe é meio estressada? É estressada. Aí, ó. Só que eu quero dizer, você que não é mãe, um dia você será mãe. E o porquê que as mães são estressadas? Porque elas acumulam... Olha, não quero criar confusão, viu? É porque as mães, elas acumulam muitas atividades. E isso gera estresse. E a ansiedade, para fechar, ela é o quê? É excesso de futuro. Só um pouquinho, né? Mas já passou. Glória a Deus. Então, assim, a ansiedade é o quê? É excesso de futuro. É aquela pessoa que está sempre pensando num amanhã que ela nem sabe que vai acontecer. E por que disso? Sofremos, então. Por quê? Porque não temos um objetivo, querido. Porque nós não temos um propósito real para a nossa existência. E a pior coisa que pode existir na vida de uma pessoa é uma vida sem propósito, querido. Uma vida sem propósito é uma vida que não tem razão de existir, querido. E o que acontece? E é exatamente por isso que nós perdemos tanto tempo da nossa vida, sabe com o quê? Com coisas supérfluas, desnecessárias e sem sentido. Por quê? Porque nós estamos em busca de um objetivo, um propósito para a nossa vida. Quer ver um exemplo? Querido, hoje em dia, as pessoas elas passam o dia inteiro com o celular na mão. O quê? Postando fotos nas redes sociais e ansiosas para o quê? Para que as pessoas venham curtir as suas fotos. Tem gente que posta foto e ela fica de 10 em 10 minutos vendo se alguém curtiu e visualizou a foto dele. E o pior, quando essa pessoa tem uma pessoa especial que quer que curta, ela tem uma... Ou seja, a foto e o vídeo tinham um objetivo, alcançar alguém, ela fica o dia inteiro esperando essa pessoa curtir. Por quê? Porque essa virou a razão de existir de muitas pessoas. Viraram escravos das curtidas e dos comentários naquilo que você posta nas suas redes. Outras pessoas passam a vida seguindo vídeo de pessoas que falam de inutilidades na vida, a qual nós colocamos elas como verdadeiras estrelas, que são os youtubers, são os influenciadores. Olha só, a profissão de hoje. Qual que é a tua profissão? Eu sou influenciador. Aí você vai ver essa pessoa, ela passa o dia inteiro postando coisas para influenciar você ser igual a ela. Só que você vai ver essa pessoa é uma pessoa vazia, sem propósito e sem objetivo. E ela está influenciando você a ter uma vida vazia como a dela, querido. Outro exemplo de como nós estamos numa sociedade sem propósito. Hoje em dia, a indústria que mais cresce no mundo é a indústria dos streamings.
Hoje em dia tem streaming Netflix, tem, sei lá, Google Play, sei lá os nomes, Prime Video. E por que tem tanta? Porque nunca se consumiu tanto a busca por entretenimento, querido. Por quê? Porque eu tenho que preencher o tempo da minha vida que é sem propósito. Meu querido, quer ver? Uma pessoa que tem propósito, uma pessoa que tem objetivo, ela não tem tempo para perder com entretenimento, com Netflix da vida. Porém, nós vivemos hoje numa sociedade que ela incentiva a falta de objetivo. Daí ficamos o quê? Escravos do que a mídia coloca para nós. Aí sai uma série nova, você fica ali assistindo, e não que seja ruim, eu gosto de ver filme, tá, irmãos? Eu até tenho que me vigiar muito para não perder muito tempo com séries, com filmes. E o que acontece? Aí sai uma série nova, você fica vendo aquilo ali, a série acabou, porque geralmente é de ano em ano que lança, tu fica ali desesperado, porque vai ter que esperar um ano para ver aquela série novamente, querido. E o pior, a gente fica o quê? A gente fica escravo das séries, e quando a série finalmente acaba, ela deixa um vazio, porque tu nunca mais vai ver aquele autor, querido. Quer ver um exemplo? Me diz um exemplo. Falando sério, irmãos, diz um exemplo de uma série que você amou quando você viu e acabou, não tem mais. Dá um exemplo aí. Ninguém vai... Oi? The Walking Dead. Eu via também, acompanhava, acabou. Não tem mais. Outra que eu vi, que tem muita cena esquisita ali, mas a história é boa. É Games of Thrones. Quem viu aí Game of Thrones? Que bom que ninguém viu. Mas o que acontece? As pessoas, elas começam a ver isso, e o problema não é você ter um tempo saudável vendo um filme ou uma série. O problema é quando a tua vida, ela se torna escravo desse tipo de entretenimento, querido. E aí, quando acaba a série, você nunca mais vai ver aquele ator querido daquela série. Até então, no Brasil, nós éramos escravos da novela. E era, irmãos, vocês querem ver isso? Ó, novela. Nós fomos uma sociedade que produziu muita novela para fora do Brasil. E produzimos muita porcaria. E hoje, a quantidade de influência que esses filmes e séries fazem na vida das pessoas é gigantesca. Por quê? Porque somos pessoas vazias, sem objetivo. Tu quer ver o pior exemplo disso? É hoje. A gente vive na sociedade onde as pessoas tratam pets como filhos, querido. Pet tem até creche. Você sabia que tem creche para cachorro? Que creche? Olha que absurdo. Não, eu vou trabalhar, eu não posso deixar o meu au-au sozinho. Antigamente, o nome de cachorro era o quê? Era Bingo, era Bibo, Bolinha. Hoje o nome de cachorro é Jonathan, Eduardo. Aí tu chega assim, como é? Eduardo. Aí tu pensa, é o filho da pessoa que está vindo. Quando vem um shih tzu balançando a bundinha. Eduardo, o nome do cachorro, querido. Aí ela fala assim, eu vou te apresentar meu filho. Eu tenho 3 filhos. Aí tu fala, meu Deus, mulher tão nova. Parece, tem quantos anos, Bruna? Quanto? 29? Não parece. Vamos pegar alguém que é mais novo ali. Tá lá. Tá a Yasmin. A Yasmin tem quantos anos? 15 anos. A Yasmin, 12. Aí ela chega e me fala, eu tenho 3 filhos. Tu fica, meu Deus, como 3 filhos? Aí quando vai ver, é o João Carlos, que é o gato, é o João Pedro, que é a tartaruga, e é o Paulo, que é o cachorro. E, irmãos, isso evidencia o quê? Uma sociedade que perdeu o objetivo, querido. E não tem nada contra você ter um cachorro, um gato, um papagaio e ter amor por ele. Nós temos que ter amor para os nossos animais. Só que a gente se tornou uma sociedade tão sem propósito que hoje os animais são tratados como gente e as pessoas são tratadas como animais. Olha o absurdo, querido. Por quê? Isso tudo é sinal de uma sociedade que perdeu o seu alvo, querido, o seu propósito de vida. E por isso que Paulo fala, eu prossigo para alcançar o alvo para o qual eu fui chamado. Querido, Deus tem chamado você para viver um verdadeiro propósito. Há um verdadeiro propósito, muito maior do que tu imagina para a tua vida. A minha esposa falava aqui que muitas vezes vem o pregador e fala assim, ó, eis que Deus tem um grande chamado para a tua vida. E a gente começa a falar, mas isso aí eles falam para todo mundo. Não, querido, Deus realmente tem um grande chamado. O problema é que as pessoas estão tão acostumadas a não corresponder ao chamado de Deus, que quando alguém corresponde, Deus derrama da glória e da unção. Por quê? Porque as pessoas estão fugindo do propósito de Deus, querido.
E o que acontece? Esse propósito que Deus tem para a tua vida, ele vai além de você ter um carro zero. Esse propósito vai além de você ter uma casa na praia em Capão da Canoa ou em Arroio do Sal, como a irmã Rosângela tem. Maravilhoso. Quem quiser ir para Arroio do Sal, a irmã Rosângela está convidando vocês lá. Passar um final de semana com ela. Rapaz, comi um filé de peixe maravilhoso na casa dela. Todos estão convidados, irmã Rosângela? Amém. Ih, rapaz, olha aí, amém. Mas o que acontece? Deus tem um propósito que vai além da casa de praia, querido. Que vai além da tua faculdade. Que vai além do seu casamento. O objetivo é esse qual Paulo coloca como prêmio final para aquele que prossegue até o fim, querido. Em direção a esse alvo. Aí eu te pergunto, que prêmio é esse? Que prêmio é esse que Paulo fala? Eu prossigo para o alvo para o qual fui chamado, o alvo da soberana vocação de Deus. Que prêmio é esse, querido? Sabe qual é esse prêmio? É a tua vida eterna, é a salvação, é a nova vida preparada para mim e para você, querido. Mas agora só, Paulo fala que o interessante é que ele afirma não tê-lo alcançado. Ele fala assim, ó, não que eu haja já alcançado. Ele começa falando assim, querido, não que eu tenha alcançado já, mas uma coisa eu faço. Ele nos ensina o caminho, a orientação para que eu e você possamos alcançar o projeto, o objetivo, o propósito para a tua vida. E ele fala assim, ó, esquecendo as coisas que para trás ficam e avançando para aquelas que estão diante de mim. Então, o primeiro passo para alcançar o propósito de Deus para a tua vida, a razão da nossa existência. Querido, esse negócio é tão sério, que assim, ó, o que move o mundo, dizem que não são as respostas, são as perguntas. E a maior pergunta que está no coração do homem, desde que existe a existência de homem, é: para que eu existo? Por que eu estou aqui? Será que a vida é apenas trabalhar 30 dias para pagar as contas no primeiro dia do mês e não sobrar dinheiro? Irmãos, às vezes a gente dá glória a Deus quando a gente consegue pagar as contas. Quem aqui às vezes tem que escolher conta para pagar? Eu, querido. Às vezes eu tive que usar o cartão para pagar outro cartão, querido. Aí tu para e pensa, será que a tua vida aqui é simplesmente trabalhar 30 dias para acabar em 2 dias o teu salário e você mal conseguir comprar um sorvete para os teus filhos? Essa é a razão da tua existência? Não, querido. Deus tem um propósito, uma razão, um objetivo para a tua vida, que vai além do que você pensa, querido. Mas para que você possa viver esse propósito, é necessário que você venha esquecer as coisas que para trás ficam. E, meu amado, quando Paulo falava isso, ele tinha autoridade em falar. Sabe por quê? Porque diz a palavra em Filipenses 3,5, que Paulo era considerado judeu dos judeus. Ele era elite da religião. Diz a palavra que ele era fariseu, e dos fariseus eram os maiores, e também perseguidor da igreja. Paulo se orgulhava por ser judeu, de linhagem pura, de ser fariseu e também perseguidor da igreja. Mas diz a palavra de Deus que quando Estevão, lá no livro de Atos, estava pregando o evangelho, se você tiver curiosidade, abre depois Atos, ali capítulo 5, 6, tem a história de Estevão. Estevão era um diácono. Diz a palavra que Estevão começou a pregar a palavra de Deus. E aí ele pregando a palavra, veio uma unção, uma glória de Deus naquele lugar. E aí os religiosos começaram a ranger os dentes, pegaram em pedra e começaram a apedrejar Estevão. Estevão, cheio da unção de Deus, ele não pediu que caísse fogo do céu e consumisse eles. Olha só. Estevão, cheio do Espírito Santo, não pediu: Deus, envie teus anjos com espada desembaiada e senta na cabeça desse povo. Não. Sabe o que Estevão falou? Estevão, cheio do Espírito Santo, falou assim: Senhor, perdoai, porque eles não sabem o que fazem. E diz a palavra de Deus que Estevão foi o primeiro mártir da igreja. E sabe quem foi que assinou embaixo na morte de Estevão? Foi Paulo, querido. Paulo que perseguia, Paulo que ia atrás dos cristãos, Paulo que assassinava cristãos. Mas um belo dia, diz a palavra em Atos 9, Paulo, indo a caminho de Damasco, de repente ele tem encontro com a luz de Cristo. Diz a palavra que uma brilho, uma glória veio sobre ele ao ponto que ele caiu no chão. Alguns dizem que Paulo caiu do cavalo, não sei se tinha cavalo ou não. Eu sei que ele caiu ao chão. E de repente ele escuta uma voz e diz assim, ó:
quem és que fala, Senhor? E aí vem a voz assim, ó, eu sou Jesus a quem tu persegues. E ele fala assim, ó, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Paulo, que até então era perseguidor da igreja, assassino de crente, ele tem um encontro com a glória de Deus, e o Senhor fala assim, por que o teu objetivo, a razão da tua existência é contra aquilo que eu te chamei? E diz que Paulo caiu e ficou cego naquele momento. Mas sabe o que é interessante? É a expressão que Jesus usa. Olha só o que ele fala, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Quem já tinha ouvido falar esse versículo? Levante a mão. Muitos aqui já ouviram. Agora, vocês já entenderam o que era isso? Querido, para tu entender, recalcitar significa resistir, confrontar. E aguilhão, para quem já foi cowboy, para quem já trabalhou aí na lida, com os boi, com os cavalos, aguilhão era um espeto de ferro que era colocado na virilha do boi, para quando o boi estivesse puxando a carroça e o boi não obedecesse, ele puxava aquilo ali, aquilo fincava no boi e o boi ficava assim, e obedecia a ordem de quem estava mandando. Então o que acontece? Quando o Senhor fala para ele, fala assim, ó, Paulo, duro é para te recalcitrar contra os aguilhões, ele estava dizendo que Paulo era como um boi bravo, que estava sendo confrontados por aguilhões. E o que acontece? Muitos creem que o motivo do Senhor usar essa palavra é porque assim, ó, Paulo, ele já estava com crise de consciência naquilo que ele fazia. O que Paulo fazia? Perseguia os crentes. Paulo assassinava os crentes, achando que estava fazendo a obra de Deus. Mas quando ele perseguia, querido, preste atenção no que eu estou falando aqui, ó. O Senhor vai falar contigo. Quando Paulo estava fazendo a razão, o objetivo, o propósito de vida que ele tinha no seu coração, que era o quê? Perseguir a igreja, achando que estava fazendo a obra de Deus, ele sentia na sua consciência um aguilhão enfiando dentro da carne dele, dizendo assim, ó, você está fazendo algo errado. Então, ele já se sentia culpado antes mesmo da revelação de Cristo, querido. Mas aí, de repente, Jesus se manifesta e Paulo finalmente entende que o objetivo e a razão de vida dele estava errado. Então, o que acontece? Tem gente aqui, querido, que está que nem Paulo. Tem dedicado a sua vida para objetivos, para propósitos que você tem no coração. Porém, são objetivos, são propósitos, a qual Deus não tem para a tua vida, não é o que Deus quer para você, Deus já tem direcionado isso contigo, ou seja, Deus tem falado que não é essa direção, Deus já tem enfiado aguilhões na tua alma, só que você está que nem um boi bravo, desobedecendo aquilo que Deus tem falado contigo. Deus tem falado, não é essa direção que eu tenho para a tua vida, não é esse propósito, tu vai ficar recalcitrando contra os aguilhões, você vai ficar aí, ó, recebendo a agulhada do Senhor, ao invés de se humilhar e permitir Deus direcionar, dar um novo direcionamento para a tua vida, querido. Querido, Deus tem te chamado para viver uma nova vida. Ele quer te dar um novo propósito, um novo objetivo, uma razão de existência. Mas o que acontece? Você está que nem boi bravo, querido. Você precisa abandonar as suas velhas convicções. Tu está sentindo aguilhões de Deus te despertar, mas você não quer mudar a tua direção, os teus objetivos de vida. E enquanto você não permitir o Senhor te dar uma nova direção, querido, você não vai ser feliz nesses propósitos que você tem buscado e também não vai realizar o sonho de Deus, querido. Agora, diz a palavra que o passado de Paulo era terrível. Paulo falou assim, ó, o meu passado era perseguir, matar e assassinar os cristãos. Só que para os judeus, Paulo era um homem justo. Para os judeus, para os fariseus, ele era um homem irrepreensível, nata da nata. Mas quando Paulo decidiu mudar o propósito, a razão da vida dele, que até então era perseguir a igreja, e decidiu virar a igreja, virar de Jesus, ele se tornou o maior traidor dos judeus. E para os cristãos, olha só, ele que até então era o carrasco sanguinário,
perseguidor da igreja se torna crente e quer andar no meio da igreja. Aí eu te digo, como é que o povo via com ele? Os judeus o abandonaram, porque era traidor da causa, e os crentes olhavam para Paulo assim, ó, será que é crente mesmo? Será que não é um espião enviado aqui para descobrir onde que as igrejas estão, para matar mais crentes? Paulo era um homem que tinha um passado que o reprovava. O passado de Paulo o condenava. Agora eu te penso, Paulo poderia carregar em seu coração culpa, remorso, injúria e vergonha. É desconfiança dos novos irmãos, desprezo dos judeus. Ele tinha tudo, querido, para ser consumido pela culpa, pela rejeição e pelo desprezo. Mas sabe o que ele fez? Ele aprendeu com o Senhor que uma coisa eu faço, é esquecendo das coisas que para trás ficam. Daí aquele que era o maior carrasco se tornou o maior propagador do evangelho. E esse é o segredo de uma vida com propósito, querido. É saber que ainda que você tenha um passado terrível, ainda que você tenha um passado tenebroso, o Senhor te diz em Hebreus 10:17, dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Esse é o nosso Deus, querido. É um Deus que pega o teu passado, os teus erros, as tuas falhas, e Ele não lembra mais. E sabe por quê? Porque 2 Coríntios 5,17 fala assim, ó, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. E o quê? As coisas velhas? E o quê? Oh, glória a Deus, aleluia! Querido, as coisas velhas se passaram, Gilson. Michele, as coisas velhas se passaram, Michele. William, tudo se faz novo para quem? Para quem está em Cristo. Meu querido, teu passado pode te condenar, mas tu fala assim, pastor, o meu passado não é tão passado assim. Pastor, até semana passada eu estava cometendo atrocidades. Querido, a palavra de Deus fala que aquele que se humilha, confessa e se arrepende, Deus tem nova vida. Para aquele que se humilha na potente mão de Deus, o Senhor trará exaltação, querido. Então eu quero dizer uma coisa, para de viver no seu passado. Sabe por quê? Porque o passado já passou e ele não volta mais, querido. Tem gente que vive no passado se culpando até hoje por coisas que aconteceram, por coisas que você fez, falou, talvez por coisas que você não fez, que você deveria ter feito. Eu deveria ter cuidado melhor dos meus filhos, eu deveria ter ensinado melhor eles. Hoje meus filhos estão perdidos porque eu não fui uma boa mãe, porque eu não fui um bom pai. Querido, é terrível, mas olha só, o seu passado passou, querido. E ao invés de você ficar se martirizando pelo passado que você não foi, querido, se transforma uma nova criatura hoje e comece a influenciar na vida deles hoje. Você talvez não foi um bom pai no passado, mas no presente você pode se tornar o melhor pai que já existiu na face da terra, querido. Como? Permitindo que as coisas passadas fiquem lançadas no mar do esquecimento, ficam deixadas para trás. Eu não lembro mais. Se Deus te perdoou, você também precisa se perdoar, querido. O segredo de alcançar um novo propósito é o quê? É deixar o propósito velho para trás. E o que acontece? Já tem outras pessoas. E eu vejo muito isso na igreja. Que não são aquelas pessoas que ficam se pesarando, sentindo a dor dos seus erros. Não, é pessoas que vivem saudosistas. Saudosista de um tempo bom que passou. Puxa, como era bom naquele tempo. Alguém já ouviu isso? Como era bom no dia, quando a gente vivia em tal lugar. Gente, era maravilhoso. Querido, pode ter sido o melhor tempo do mundo para a tua vida. Mas passou e ficou para trás, querido. O passado não volta mais. Só que muitas vezes você fica preso a um passado maravilhoso e esquece que o Deus que fez um passado maravilhoso, Ele pode fazer um futuro melhor ainda, sabe por quê? Porque Deus é Deus de novidades, querido. As coisas velhas, elas passaram, querido, boas
ou ruins. Mas há uma novidade, Deus fala que Ele faz nova todas as coisas. Então, meu amado, o teu passado foi ruim, você errou, você tropeçou, você fez coisas horríveis e horrendas, querido. Para trás, não lembro mais. Te arrepende, entrega no altar do Senhor. Paulo perseguiu, matou, e ele fala assim, ó, uma coisa eu faço, eu deixo para trás. E ele fala assim, ó, e eu sigo para o novo passo, que é qual? E prossigo para o alvo, para a razão de nossa resistência, querido. E ele fala assim, ó, eu avanço para aquelas que Deus tem colocado diante de mim. Pelo prêmio da soberana vocação, do chamado de Deus. Querido, quando Paulo fala sobre prosseguir para o alvo, em troca de receber um prêmio, ele está fazendo alusão, sabe o quê? Aos esportes gregos. Paulo, ele faz uma alusão aqui aos gregos, que era o quê? Eles precisavam correr, tanto é que, ó, 1 Coríntios 9, ele fala assim, ó, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Olha só, correi de tal maneira que o alcanceis. E ele fala assim, ó, e todo aquele que luta, de tudo se abstém, eles os fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível, pois assim eu corro, não como coisa incerta, assim combato, não esmurrando o ar. Olha só, Paulo não faz uma comparação da vida cristã como um atleta que se prepara para uma corrida, cujo objetivo final é o quê? É a coroa. E ele fala assim, ó, correi de tal forma que alcancei. Querido, quem aqui já correu? Já participou de uma corrida? Querido, eu sou militar, aposentado, por isso que eu sou militar nessa forma maravilhosa de melancia, mas quando eu estava na ativa, eu tinha que correr, querido. Eu tinha que fazer o famoso teste físico, o TAF, e amados, eu era aqueles militares, sabe, que adorava não correr, que adorava comer doce, bobagem, ainda continuo, e eu corria 2 vezes por ano, na época do teste físico, era a única vez que eu fazia exercício físico. E o que acontece, querido, sabe qual é a pior parte da corrida? Não é o início. A pior parte da corrida é durante a corrida. Por quê? Tu começa a sentir o peso do teu corpo. Aí alguém que gosta de correr começa a subir aquele ácido lático, sabe qual é? Aquela coisa que começa a doer aqui, é terrível, irmão. Então por quê? O início sempre é tranquilo, mas o maior problema está o quê? É no decorrer da corrida. E o que vai fazer o atleta ser vitorioso é quanto bem treinado ele está e principalmente o quanto focado no objetivo, no alvo ele está, querido. E ele fala assim, qual que era o objetivo do atleta? Era ganhar uma coroa. Como é que era a coroa? Era aquela coroa de louros. Já ouviu falar coroa de louros? Era exatamente o que eles ganhavam. Era uma coroa feita de louros, que é aquilo que tu coloca no feijão. Quem que coloca louro no feijão? Né? O pessoal antigo botava, né? Era uma coroa feita de louros. Ele fala que é corruptível. Quanto tempo demorava uma coroa para se desfazer? 2 dias, 1 semana? A questão é que a coroa do mundo, ela é como uma coroa de louros, querido. Ela se desfaz, mas a palavra de Deus fala que aquele que corre, o corrida, o objetivo, o propósito de Deus, ele vai ter um prêmio incorruptível, querido. E ele fala, quem luta no ringue não ganha aquele que deu mais golpes, querido. Você vê aquelas lutas de MMA, aí você vê lá, sei lá, Popó vezes Anderson Silva, e aí você vê, de repente, eu vi uma luta um tempo atrás, Anderson Silva com um cara americano aí, que eu não lembro quem foi, que perdeu no triângulo. Os homens aí lembram? Alguém lembra aí? Tu lembra? Como é que é o nome do adversário dele? É um nome americano lá. Esse americano, teoricamente, ele estava muito melhor preparado. E você via na luta aquele americano batendo no Anderson Silva, aquele que fala com voz bem fininha. Anderson Silva estava tomando um piau, cara. Tava apanhando. E assim, ó, só que no final da luta, o Anderson Silva deu um golpe nele, conseguiu mobilizá-lo e ele perdeu a luta. Aí eu te pergunto, adiantou o americano socar, bater e não levar a vitória? Não, querido. Por quê? Porque o objetivo de Deus não é apenas você lutar. O objetivo de Deus não é apenas você correr, mas é chegar até o final, querido. Então, na vida cristã, o que vai determinar a vitória não é o quanto você corre e nem o quanto você luta, mas é correr com propósito, é lutar com objetivo e chegar até o que fim desse objetivo, querido. E, meu querido,
quando você está focado, o mais importante não é correr. Quando você tem um foco, um objetivo, o mais importante não é lutar. O importante é alcançar a coroa, querido. E o que acontece? Tudo na nossa vida é um propósito de Deus, querido. Tudo na nossa vida não é por acaso. Você estar aqui hoje, Rian, não é um motivo de acaso. Tudo que você faz hoje vai determinar o fim da sua corrida. Todo foco, propósito que tu coloca o teu coração vai determinar qual prêmio você vai receber. E sabendo disso, sabe qual é o objetivo do inimigo em nossas vidas? Vai ser o quê? Fazer você perder o foco, querido. O propósito do inimigo é fazer você perder o objetivo que Deus tem para nós. Trazendo para a nossa vida, o mais importante não é, por exemplo, onde você trabalha. Não é o trabalho que você tem, mas esse teu trabalho é um trabalho com o propósito de Deus, querido. O mais importante não é se formar na faculdade, ter uma profissão, mas é ter uma profissão com o propósito de Deus. O mais importante não é casar, querido, mas ter um casamento com propósito. Então o que o inimigo vai fazer? Ele vai tentar distorcer, desfocar o objetivo de Deus para a tua vida. Para quê? Para você até correr. Você até vai lutar, você até vai trabalhar, você até vai ter uma profissão, você vai ter um casamento, mas sem propósito de Deus, querido. Para o quê? Para te dar um objetivo furado. Te trazer um propósito que não vai te trazer alegria, querido. Querido, quantas pessoas... E sabe quando é que você vai perceber que você passou anos na sua vida dedicando por objetivos e propósitos que não eram de Deus? É com o tempo, querido. Porque o tempo ele vai passar. E aí um dia você vai olhar para a tua vida e você vai fazer assim, ó, trabalhei um monte, estudei um monte, me dediquei um monte na minha vida, mas hoje eu não tenho alegria. E quantas pessoas, querido, hoje não tem alegria na vida que leva? Não tem alegria, querido. Lutou? Quem aqui tem mais de 30 anos? Mais de 30? Quem aqui tem mais de 40? Olha aí, querido, quantas pessoas hoje pensam assim, olha, eu lutei pra caramba, tia. Trabalhei muito na minha vida. Conquistei casa na praia, glória a Deus pela irmã Rosângela. Conquistei uma chácara, que é o meu caso. Mas muitas vezes olha para tudo que conquistou e fala assim, isso não me dá alegria, querido. Porque muitas vezes a gente não é feliz e a gente coloca o quê? Os mais novos. Por exemplo, Guilherme. Como é que é o seu nome, meu lindo? Oi? O Arthur. Oi? Paula. Aí elas falam assim, ó, hoje eu ainda não tenho a alegria que eu tenho porque eu não conquistei os meus objetivos. É porque eu ainda não conquistei a profissão que eu queria. É porque eu não conquistei a casa ou o carro que eu tanto quis. Mas quando eu tiver a minha moto, quando eu tiver o meu carro, quando eu tiver a minha casa, quando eu alcançar o concurso, quando eu vou ter alegria. E aí você descobre quando está com 40 anos que você conquistou um monte de coisa e nada disso trouxe alegria. Sabe por quê? Você teve conquistas sem o propósito de Deus. E esse é o problema, querido. Você alcançar objetivos que não nasceram no coração de Deus, eles vão te trazer alegrias momentâneas. Vai ser o quê? A coroa de louros. Lindo, maravilhoso. Olha, todo mundo aplaudiu quando eu ganhei a coroa de louros, mas em uma semana ela se desfaz e não tem mais valor. Assim é as conquistas fora da direção do Senhor para a tua vida, querido. Mas o Senhor, Ele te chama hoje a você começar a buscar um novo propósito e objetivo para a tua vida. Quantas pessoas, querido, acham que Deus não tem propósito mais para a vida dela por causa do passado dela? Meu passado me condena. E, querido, eu tenho certeza que todo mundo tem alguma coisa na sua vida que é condenável. Eu tenho certeza que se eu pudesse ligar meu data show aqui e botar as 10 mais, já viu aqueles vídeos dos 10 mais? Eu vou botar aqui, ó, os 10 piores pecados da tua vida aqui. De repente, nem a tua esposa e o teu marido te abraçaria mais. E muitas vezes o diabo ele tem usado esses 10 mais para te acusar, para te vergonhar e para dizer você não é digno, você não merece o amor de Deus. E isso tem roubado o verdadeiro objetivo de Deus para a tua vida. Mas eu quero te dizer que o Deus que fala assim, ó, que do teu passado eu não lembro mais. E eis que nova faz todas as coisas, ele diz nessa noite,
Para de se martirizar pelo um passado que já passou e você não tem mais controle, querido. E o Senhor, querido, quando você colocar o teu passado no altar do Senhor, Deus vai trazer novos planos para você, porque diz assim, ó, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o buscam, querido, para aqueles que creem nele, querido, não subiu ainda no teu ouvido. Não passou ainda pelos teus olhos, não é possível você compreender ainda o propósito e o objetivo de Deus para a sua vida. Porém, para você alcançar esse objetivo, é essencial você esquecer o teu passado. E segundo, não permitir que o inimigo venha fazer que no meio do caminho você venha perder o teu foco, querido. E às vezes o inimigo tem feito isso. Você já esqueceu o passado. Você está colocando o teu coração na corrida, na luta. Mas como diz, querido, você pode socar o inimigo. Mas, meu querido, o que vai determinar a vitória não é quanto você socou, querido. Mas é se você permaneceu firme e constante até o fim. Nas maratonas, que a gente vê aí, maratona de São Silvestre, tem aqueles corredores coelho, né? Que o pessoal sai correndo, sai igual louco. E, querido, nunca na história da maratona teve um coelho que venceu, que é esses corredores que saem que nem louco. Muitas vezes eles fazem isso porque eles têm um objetivo. Qual é o objetivo desses coelhos? É mostrar o patrocínio na frente. Ele bota ali, sei lá, alguém, tipo, mecânica do João. Aí ele bota a mecânica do João na camisa, sai correndo para ficar 10 minutos a Globo mostrando mecânica do João. Era o objetivo dele na corrida. Nunca foi chegar ao fim. Foi o quê? Foi ser visto. E tem gente que está igual esse rapaz, querido. Está levando mecânica do diabo. Tua vida é uma mecânica do inimigo. Está destruindo teu casamento, destruindo tua vida. E tu está ali correndo, achando que está com o objetivo de Deus e não está. Sabe por quê? Você não vai chegar até o fim, querido. Então não tem a ver o quanto você correu, não tem a ver o quanto você foi na igreja, não tem a ver o quanto você dizimou, não tem a ver o quanto você orou. Tem a ver é permanecer firme e constante até o fim, querido. A velocidade é Deus que vai determinar. Se você vai correr 2 quilômetros, se você vai caminhando, querido, se você vai se arrastando, não me importa. O importante é chegar no objetivo final, que é a glória de Deus, querido. Esse é o objetivo de Deus para a tua vida, é permanecer até o final. E eu quero dizer, querido, se o objetivo de Deus na nossa vida, olha só, pensa, que horas são? Se o objetivo de Deus, meu amor, coloca um louvor aqui. Coloca restitui para mim. Se o objetivo de Deus é apenas a salvação, escute isso que eu vou falar. Quem aqui já entregou sua vida para Jesus? Quem? Tadinha da irmã, a irmã está lá, ela nem me vê, né? A irmã Ana, né? Irmã Ana, próxima vez senta aqui, irmã. Ah, eu vou ficar aqui só para a minha Ana me ver agora. Tadinha da irmã Ana. Tá conseguindo me ver, irmã? Tadinha ali, ela está escondida atrás da coluna. Querido, quantos aqui já entregaram sua vida para Jesus? Eu creio que todo mundo aqui já entregou, né? Isso é maravilhoso. Só que é o seguinte, se o objetivo de Deus é apenas a salvação, escute o que eu vou falar, irmão, escute. Se o objetivo de Deus é apenas a salvação, por que nós não somos arrebatados automaticamente quando entrego a minha vida para Jesus? Querido, se o Senhor falar para mim, vem para a glória, eu vou agora, irmãos. Não quero mais pagar a prestação da minha casa, não quero mais pagar a prestação do cartão de casa, não quero. Ah, mas e os filhos? Vamos junto, vamos junto, vamos lá, amor. O Senhor chamar agora, vamos lá? Eu vou agora. Mas por que Jesus não nos arrebata automaticamente quando entrega a vida para Jesus? É porque Deus tem objetivo na tua vida aqui na terra. Bota baixinho. Querido, é porque Deus ainda tem objetivo na tua vida aqui. Irmãos, se o Senhor não te leva quando você entrega a tua vida para Jesus, é que há um propósito teu na terra, nesta terra com a tua vida, querido. E talvez nesse propósito, Rian, você nunca vai ter a casa dos sonhos. Talvez, Josi, você nunca vai ter o trabalho que você sonhou. Você nunca vai alcançar os teus sonhos mais profundos. Você vai ter realização e alegria. Você vai ter alegria, querido.
Sabe por quê? Eu só vou ligar por causa do microfone que está gravando. Sabe por quê, querido? Porque quando você está no centro da vontade de Deus, você tem paz e alegria, querido. Meu irmão, você talvez não alcance nenhum dos sonhos maravilhosos que você tem, mas quando você está no centro da vontade, do objetivo, do propósito de Deus, você tem paz e você tem alegria. Meu querido, é melhor comer em casa arroz com feijão só, no centro da vontade de Deus, do que comer picanha todo dia longe do propósito do Senhor. Se coloque de pé, meu querido, eu quero orar com vocês. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu. Meu amado, eu quero orar com você que ouviu essa palavra. E durante essa palavra Deus foi falando no teu coração. E Deus, querido, durante toda a palavra Deus vai falando. Talvez você até hoje tenha se boicotado, sabe por quê? Porque Deus tem chamado você para viver um novo objetivo, um novo propósito. E tu tá que nem Paulo, com um aguilhão ali lutando com Deus. Quem que já lutou com Deus alguma vez? Eu já lutei com Deus, querido. Ah, tu não era crente? Era crente, querido. Ah, mas tu não era pastor? Eu era pastor, querido. Eu era crente, servia ao Senhor Jesus, já era pastor, pregava a palavra de Deus, e eu estava lutando com Deus com um aguilhão aqui na minha coluna, na minha costela, querido. Eu buscando os meus propósitos, os meus objetivos, e Deus falando que eu era boi bravo. Que eu estava lutando com Deus e não estava querendo seguir a direção de Deus para a minha vida, querido. Talvez você está que nem Paulo. Está lutando com Deus, querido. E, querido, lutar com Deus é injusto, querido. Porque todo mundo que luta com Deus, o que acontece? Perde. Meu querido, tu vai perder, querido. Tu vai perder. Minha amada, eu perdi minha visão por causa disso. Mas isso aí é um testemunho que eu conto outra vez. Mas, meu amado, eu quero dizer o seguinte. Talvez você está que nem Paulo, lutando com Deus, porque não quer se sujeitar ao projeto de Deus. E eu quero convidar você, querido, nessa noite, que em algum momento essa palavra falou o seu coração, porque talvez você está como Paulo, está servindo ao Senhor, está vindo à igreja, mas está lutando, porque não quer se sujeitar ao propósito de Deus. Segundo tipo de pessoas que eu quero convidar, é você, que tem sonhado viver o objetivo de Deus. É desejo do teu coração viver um novo estilo de vida, andar na direção e no objetivo de Deus, no propósito de Deus para a tua vida. Mas você tem sentido o diabo te acusar pelo teu passado. Até hoje, querido, você ainda se culpa por decisões e escolhas erradas da sua vida. E você não consegue romper com isso. E toda vez que você vem na igreja, o diabo te acusa de um passado que já passou, querido. Eu também quero orar com você e anular toda essa prisão do passado para que você venha viver um novo objetivo de Deus. E a terceira pessoa que eu quero orar é você, que já deixou o passado para trás, mas você se sente, olha o que eu estou dizendo, você se sente como aquele que luta socando o ar, mas não alcança o objetivo. Você que tem lutado, você tem corrido, mas parece que você não alcança o objetivo de Deus. Você está se sentindo andando num círculo. Alguém já se sentiu assim? Tu anda, trabalha, você faz, mas parece que você não sai do lugar. Eu quero orar com você também. Vem aqui no altar em nome de Jesus. Vem, mas vem rápido, querido, para nós orarmos. O poder de um campo. Aleluia, saiu aqui. Em nome de Jesus. Enquanto vem, eu vou chamar as irmãs para vir cantar aqui na frente. Essa música Restitui. Em nome de Jesus. Eu não sei de quem é o celular, mas saiu o louvor aqui. Em nome de Jesus.